Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele onde por ele foram feitas todas as coisas, por ele e para ele são todas as coisas, aquilo que ele mesmo formou, a palavra, ele é a palavra do Deus Altíssimo, do qual ele disse: haja luz, e houve luz, e viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. E tudo ele testificou segundo as obras que era bom, aonde através das obras testificamos a nossa fé. Aquilo do qual, embora às vezes ainda não contemplamos, mas já cremos pela fé e havemos de contemplar as obras que não são das nossas mãos, mas daquele que as executa, porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por que procurais entre os mortos aquele que vive e que reina? Aquele que nos utiliza a anunciar o Evangelho, do qual coloca as palavras em nossa boca, do qual, através dele, o véu foi descortinado e ele revela a face do Pai. Ele é a imagem, a glória do Deus Altíssimo, do qual a palavra nos diz que homens de fé falavam face a face com o Pai e que ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela. Ele é aquele que nos revela dia após dia a perfeita e agradável vontade do Pai, da qual através do Espírito Santo nós somos cumpridores. Através do Espírito Santo nós alcançamos aquilo que nos é possível dia após dia, porque nada é impossível para aqueles que creem. E assim ele disse que iria para o Pai quando ele passou por aquela morte de cruz, aquele grande espetáculo onde ele despojou todos os principados e potestades, e ele disse: é necessário que vá para o Pai, não me detenhas, da qual ele ascendeu e disse: aguardai até que sejais revestidos do alto, o batismo de fogo, do qual ele disse que batizaria João Batista, que anunciava o batismo de justiça, de arrependimento, disse: vos batizarei com água, mas após mim virá aquele que antes de mim, do qual não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. E ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Tanto que Jesus não batizou, os seus discípulos batizavam para que se cumprisse a lei. Mas Jesus é aquele que, quando nós recebemos o seu Espírito, ele está pronto e preparado para toda boa obra. E assim nós anunciamos o Evangelho, que é a sua ordenança, porque ele não diz batizai, ele diz anunciai, ide e anunciai o Evangelho, do qual ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E assim nós perseveramos ali quando Jesus, os seus discípulos, que seriam feitos apóstolos, exortam alguns que usavam em nome de Jesus para fazer a obra, e não eram deles. E Jesus disse: deixai-os, porque ninguém que é contra nós, aquele que não é contra nós, é por nós. E tão logo falarão mal contra o Filho do Homem. Tão logo, mas chegaria o tempo, porque aquele que não junta com ele espalha, porque por conta do embrutecimento do coração, já não se opera segundo o amor os dons irrevogáveis. E então já utilizam a boca, ao invés de confessar, o nega publicamente. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque ele tem uma pá em sua mão, da qual ele separa toda a palha, aqueles que já não produzem mais frutos, porque é necessário continuar produzindo, necessário perseverar dia após dia, fazendo a perfeita e agradável vontade do nosso Senhor, que nos recrutou. E ele conhece entre aqueles que perseveram e os que naufragaram na fé, porque já não se tem as obras de justiça segundo o amor
se faz por interesse, a piedade como fonte de lucro, nada resolve. Ainda que tivesse a fé de transportar os montes, né? Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um sino que ecoa, um prato que tine. Ainda que doasse tudo, que vendesse tudo que tem e doasse aos pobres, se não for segundo o amor, nada resolve. Tudo segundo o amor, o dom supremo. E eles sabem, entre aqueles que fazem de forma voluntária, como aqueles que fazem por interesse. Toda aquilo que nós recebemos, de graça ofertamos. Recebeste de graça ofertastes. Fazemos pelo amor que ele nos amou primeiro. Muitos são os amores fingidos e falsos, segundo o mundo. O amor eros entre casais, muitas vezes é sobre interesse, embora façam juramentos de aliança eterna. Quando se passa em dificuldades, sempre uns pulam do barco, né, porque não suportam passar pelo deserto. Casou pelo interesse financeiro. Amor filéus, né, da qual se conhece os verdadeiros amigos quando estamos em períodos de dificuldade. Na bonança sempre vai aparecer muitos, mas é um amor falso, fingido, né, da qual só há um amigo na adversidade, aquele que sempre nos estende a mão e nunca nos esquece de nós. A palavra diz que, ainda que uma mãe abandone seu filho, ele jamais nos abandona. Ele é fiel, ele é aquele que está sempre a nos abraçar através do Espírito Santo. E assim perseverar em mais um dia, segundo aquele que nos amou. O amor vence todo mal, o amor vence toda adversidade. O amor é benigno, o amor tudo sofre, tudo suporta. Perseverar e não se deis vencido pelo mal, segundo ódios, brigas, iras humanas, que não produz a justiça divina, porque dele é a ira e a vingança. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga a sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.